teu celular procurando, parou aqui na oração. Será? Estou no ar lá? Agora Estou no ar? Agora está no ar. Pede desculpa. Amém? Temos um probleminha técnico aí. Estamos com a mesa de som agora, preparando um pouco de aperfeiçoamento tecnológico. Nosso diretor deu um probleminha de som aí no áudio. Não sei se os irmãos aí estão percebendo que estagnou aí a imagem, parece. Mas, voltando aqui ao assunto, que nós vamos aprender hoje, por meio dessa palavra que nós acabamos de ler, que do nosso chamado, do meu e seu, para a santificação. E como já temos dito, que o nosso Deus tem o seu caráter, de ser santo e puro, e por isso ele exige que cada cristão tenha e seja parecido com esse nosso Deus, os seus filhos, seja santo, seja puro através do seu poder. E a santificação, meus irmãos, é um processo gradual. É gradual, então não é às vezes de um dia para a noite que acontecem as coisas, certo? E Deus nos chamou para sermos santos, e esse processo de santificação do cristão vai se aperfeiçoando todos os dias que ele se aproxima do Senhor, do seu Criador. Iniciando o primeiro tópico, dizendo que nós fomos chamados para sermos santos, tá? E nós já vamos aí abrir logo em Atos 2:38, que exige vários tipos de chamada: chamada para a salvação, chamada para o ministério e chamado para sermos santos. Só que a primeira chamada, em sua ordem por si só, ela não pode ser mudada. Chamados para a salvação. E como isso? E já houve isso aqui, um texto importante em Atos 2:38, esta chamada para a salvação. Acompanhe. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a chamada de cada um de nós para a salvação, é se arrepender. E, irmão, é se arrepender. O que mais precisa após o arrependimento? Ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Perdão dos pecados, e você vai receber então o dom do Espírito Santo, que é a graça, é o revestimento, é o Deus presente, fazendo como igreja em sua vida. Então é o primeiro chamado. Depois temos o chamado para o ministério. E como isso aí é feito? O Senhor nos deu um exemplo, Ele mesmo chamou os seus em Marcos 13:13, nos apontando ali os discípulos que Ele chamou. E veja como foi a forma desse chamado, de sermos ministros do Evangelho. E, na verdade, irmãos, todos nós somos ministros. Todo homem, a mulher, jovem que recebe Jesus pela fé e batiza no seu nome, ele já é um ministro, ou seja, já é um diácono, ou seja, um trabalhador. Ele é um trabalhador. E veja o que o Senhor fez então, aí esse chamado com os discípulos em Marcos 3:13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Ele chamou, tá? Ele os chamou o que ele quis para si. Como assim? Todos são chamados, são escolhidos? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E foram chamados. Especiais, a intimidade que ele tem e deseja. Esta aí é a verdadeira chamada de um escolhido para missões, para o evangelho, para aquele sofrimento no campo missionário. Ele chama para isso.
Nós somos chamados. E o último, então, somos chamados para sermos santos, conforme Romanos 1:7. Louvado é o Senhor Jesus. E todos os que são chamados, tanto para a salvação, como para o ministério, devem produzir frutos de santificação. Todos, não importa o chamado, se é a salvação muito mais ainda, porque é para ser salvo, é para o ministério, ele chama para si, ele chama de uma forma especial, para fazermos um trabalho especial. Então vamos lá então. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o Senhor Jesus. Ele chamou os irmãos ali, que estavam em Roma, todos que são santos. O que é santo? São separados. Separados do quê? De tudo que é imundície. São separados para o Senhor Jesus. Isso, essa é a grande verdade que aconteceu com os discípulos, com os irmãos de Roma. Irmãos, e Romanos capítulo 6 e verso 22, vamos dar uma lidinha aqui. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Ele nos chamou para produzirmos, preste bem atenção nessa palavra, tá? Frutos, ou melhor, fruto da santificação. Em 1 Coríntios 1 e 2, Paulo dirige aos irmãos de Corinto dizendo uma palavra importante. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, gravem esses textos, que é de suma importância aos corações da igreja de Jesus, para essa chamada para a santificação. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha aqui, a igreja que está em Coríntio, aos santificados em Cristo. Aí tem ali aquela parte que descansa a vírgula, chamados santos. Por que são chamados santos? Porque na sua procedência de vida, eles indicavam uma postura de realmente separados para Jesus. É o seu falar, é o seu caminhar, o seu posicionamento como cristãos. Tem certos fatores, depois nós vamos aqui relacionar. Tudo isso envolve muita coisa. Servir a Jesus é uma coisa maravilhosa, desde que nós temos conhecimento e pontuamos esse conhecimento e absorvemos na nossa vida. O interessante é que se nós vamos olhar, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, o Senhor Jesus chamou ele e ele foi caminhando. Mas se você for olhando, parece que não houve mudança, né? Na vida de Pedro. Parece que Pedro continuava sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Só que quando Jesus foi preso, aquela serva viu a diferença. Já notou que tinha algo diferente em Pedro. Ela disse: você esteve com ele. Por quê? Porque estava perto de Jesus. Já havia uma mudança. Pegou uns hábitos de Jesus, até o cheiro. Então perto que estava lá, os hábitos, não é verdade? Eu estou olhando a Bíblia, parece que não houve uma mudança. Sim. Mas alguém de fora percebeu uma mudança mesmo. Que ele já estava mudando gradualmente. Como o pastor falou, a santificação não é da noite para o dia, é como uma semente, né? Vai nascendo uma plantinha, vai crescendo, vai regando, vai alimentando ela, vai boa terra. Mas o que chama a atenção aqui, que foram chamados santos, todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus. Então esses foram chamados santos. Porque qual é a postura? Eles invocavam o nome do Senhor, onde iam,
o seu centro, quem era? Era Jesus, onde iam, oravam, invocavam o nome do Senhor. Quantas pessoas que dizem que são santos, são santificados, mas entram numa casa, não tem nem o hábito de orar, né? Não invoca o nome Não do invoca Senhor. o nome do Senhor. E hoje em especial, você sabia, irmão? Fomos visitar um irmão aqui do Fátima, e nós passamos de passagem, não foi uma visita programada, mas casual. Aí passamos e paramos para visitá-lo, entramos na sua casa, e a gente, às vezes, naquela andança, já Pai do Senhor, e vamos embora. Aí a minha esposa, não vamos orar? Tá bom. Se alguém me filmasse, ele dizia, ficou um vermelhão no rosto de vergonha. O pastor da igreja saiu corrido, nem orou pelo menos, né? Mas ainda bem que ela estava lá atenta, né? Vigilante, ajudando. Opa, não vai orar, pastor? Vamos orar, vamos invocar. Então, isto aí, irmãos, é importantíssimo, é indispensável para os que foram chamados para santificação. Em Efésios capítulo 1 e verso 4, Paulo descreve dizendo como também ele nos elegeu. Olha aí, que palavra maravilhosa. 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aos nossos irmãos que nos assistem, preste bem atenção. Então quer dizer, se ele nos elegeu antes da fundação do século, então nós fomos destinados à salvação já no começo? Não fala nada. Então nós já fomos salvos lá no começo. Se ele nos predestinou, nos elegeu antes da fundação, ele já sabia que nós seremos salvos. Então essa doutrina de predestinação que tanto envolve a teologia, os teólogos dizendo, olha, não adianta, quem é salvo, salvo é e acabou, e não tem nada a ver com isso, você já foi predestinado da salvação, tu não adianta, que tu não vai se arrebentar no mundo. Irmão, você lembra de um texto bíblico, lá do início, que o Senhor olha e ela, a mulher, vai pisar A cabeça da serpente. certo? Vai pisar, vai esmagar, vai estar lá, vai ser vencedora. Quem é esta mulher? A igreja. A igreja, ela já foi, desde a fundação do mundo, foi elegida para ser santa e santificada e pura. Ela foi elegida desde a fundação. São duas coisas que eu considero com a eleição de Deus, predestinado à salvação, tá? Israel como povo de Deus, isso aí é bíblico, é promessa de Deus, o Senhor vai salvar Israel. E o outro que é predestinado desde a fundação do mundo é a igreja, a sua esposa. Ponto final. Aí, eu sou salvo se eu sou santo e sou igreja. Se eu sou igreja, eu sou santo. Por isso, eu não admito chegar um irmão, alguém dizendo para nós, irmão, é o seguinte, a igreja está quebrada. Eu já falei isso na outra vez. A igreja foi predestinada para ser salva. Não quer dizer que o teu ministério, o meu ministério vai ser salvo. Mas a igreja que está no nosso ministério, ela vai ser salva. Mas pode ser a metade dela, um quarto dela, a minoria dela. Mas os que são igreja, cheios do Espírito Santo, que dão fruto de santificação, presta atenção nisso, ela vai ser salva. E não adianta o diabo ficar se arriscando e uriçando por aí, querendo derrubar a igreja. Não, ela é absoluta e é a menina dos olhos de Deus. Se você é igreja, ninguém te toca.
Agora, se você se faz igreja, se acha igreja, amigo e irmão, tome cuidado, porque o poder de Deus está sobre a sua esposa. Se você ama a tua esposa, alguém vai tocar nela para brigar, vai quebrar a cara. Tu pode apanhar, mas tu vai em cima, vai defender ela, certo? Apenas uma metáfora, tá? Quando alguém vier lá, nós vamos ter que orar muito para que nós não perdemos a cabeça. Domínio próprio, mas você entendeu a minha metáfora. Amém? Amados, olhe bem aqui. Então essa desde a fundação, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, e os santos irrepreensíveis Deus chamou e comprou a igreja, a sua esposa, para ser o quê? Irrepreensível, santa, imaculada, né? Sem ruga, sem mancha. Mas quem é? É a igreja. Somos nós, né? Nós somos a igreja. Esse assunto da predestinação, né? Porque assim, ó, se o Evangelho vem até mim e eu não aceito, né? Eu rejeito o Evangelho, mas amanhã depois eu me arrependo e eu volto atrás e eu aceito e eu reconcilio com o Senhor. Então quer dizer que foi uma atitude minha. Sim. Foi uma atitude minha. Eu abracei o Evangelho, eu vim para Cristo, eu ouvi o chamado. Sim. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que? Ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça a voz do Senhor. Se hoje, a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, nós temos um chamado. Agora cabe a cada um de nós se nós vamos atender esse chamado ou não. Depois, irmãos, desse assunto aí, vamos entrar um pouquinho aí, o tempo nos permitir, sobre o fruto da santificação. Tem um texto ali que vai pegar a gente, sabe? Um texto bastante maravilhoso, que você vai entender depois. Fique atento aí, que você vai entender. Em 1 Pedro 1, 16, 17, veja o conselho, tá, do apóstolo. Ele está nos dizendo aqui: porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse texto aqui é rico. Tem palavra para você tratar aqui sobre as obras, os cultos do Espírito. Tem aqui sobre o tempo da peregrinação, que você não é morador da terra, você apenas é um peregrino que está caminhando para um fim. Então tem pessoas que acham que a sua terra aqui ainda, não estão fazendo coisas para se ajeitar mais. Não estou dizendo isso, irmão, que não deve construir a sua casa, seu carro, trabalhar para esses fins. Não, de forma nenhuma. Mas o seu amor é visado somente aqui embaixo. E não visa o céu. São as coisas terrenas, né? Só terrena. E fica embaraçado, como diz Hebreus, capítulo 1, embaraçado com as coisas desse mundo. Fuja desse mal, meu amado irmão. Procure as coisas do céu o quanto antes, porque você já ressuscitou com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? 2 Pedro, né? 1 Pedro 2, 9, completando o que o pastor falou, é um texto também bastante conhecido. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus escolheu isso aí, esse povo santo, elegeu esse povo santo, e até chamam aí, dando uma ilusão de Israel, que nação santa realmente é Israel, o povo santo é Israel, nós somos igreja santa. Mas lembramos, irmãos, que todos os que são formados por esta igreja é um povo,
Para Deus é uma nação sua que vai morar na eternidade, seja qual for o seu ministério. Mas para que você seja uma nação santa, um povo santo, você tem que primeiro entender que tem que ser igreja. Se você não entender, se você não for igreja, está perdendo o teu tempo nas coisas. Você moço, você moça, sai dela aí, sai da imundície, das coisas erradas e vem para a palavra de Deus. Seja a igreja imaculada, sem mancha. Aleluia. Não perca o teu tempo brincando de igreja, de vida por culto, adorar o Senhor, achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Louvado seja o nome de Jesus. Foi o que o Senhor Jesus disse, né? Para a mulher samaritana: vai e não peques mais. Mas tem pessoas que vivem pecando, e a mesma coisa ainda, sabe? O jovem para a igreja fica namorando e acha que já pode fornicar, já pode dormir junto, não precisa mais casar, pode se ajuntar. Meu irmão, isso aqui nunca foi das coisas de Deus. A carne com o Espírito é uma luta, é uma guerra. Alimente o Espírito de Deus e a santificação. E como que eu posso fazer isso? Como eu posso produzir, e como eu sei que eu estou produzindo frutos de santificação? Vamos lá então, caminhar para isso. Preste atenção que agora que as coisas vão ficar mais Romanos 6, 22, isso? Oi? Romanos 6, 22. Isso. Olha, os que são chamados por Deus devem produzir fruto da santificação. Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É o que Paulo deixa bem claro aqui, tá? Que após a libertação do pecado, o pecador transformado em servo de quê? De Deus, né? E continua buscando por uma vida santa. Então, quando nós somos transformados, esse texto aqui é tão especial para nossas vidas, que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, e o que Ele nos faz de nós, o que Eles fazem de nós ali? Servos. Como? Servos, feitos servos de Deus. Irmãos, irmãs, ministro, pastor, você que é cooperadora, você que é líder da igreja, pare de dizer e até de pregar uma mensagem que o diabo tem colocado no coração de muita gente e tem se arrebentado essa tua mensagem. Olha, aqui eu sou cabeça, eu não sou cauda. Se eu não for o primeiro, não posso ser o último. Como é que é aquele texto lá? Comentou comigo? Lembra? O primeiro. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo, né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Ou seja, preste bem atenção. A Bíblia fala em Romanos que o Cristo é a cabeça da igreja, do varão. O varão é a cabeça da mulher, tá? Irmãos, na igreja não temos nenhum cabeça. Eu sou cabeça? O que eu sou? Servo. O pastor é servo de servos. Ele nos fez servo. Nós temos responsabilidades na liderança. E quem é a cauda? É o jaguar, né? O quinca. O único que tem cauda, e é cauda no corpo de Cristo, da igreja, é Satanás. Então, se você fala assim, não, aqui eu não posso ser o último, eu não sou o último, eu sempre sou o último chamado, eu sou o último, seja o último, glória a Deus por isso. E você nunca vai ser cabeça, porque cabeça aqui é o Espírito Santo, é Deus na nossa vida, e aqui não tem nenhum que é cauda,
todos temos uma estatura que chama-se servos, ministros, trabalhadores, diaconato. Por isso que eu falo, eu vou dizer sempre, é o que eu aprendi e a Bíblia me ensinou. Se nenhum ministro aprender de ser um diácono, não poderá subir degrau nenhum, se assim ele acha que é degrau. Se ele não for chamado, é um chamado diaconal, é um chamado de servo, de servir, de garçom. Se ele não tiver esse sentimento na sua vida, esse fruto de santificação que é ser servo, ele foi liberto, então o primeiro fruto é ser servo. Se ele for ser servo, meu Deus, é uma bênção para a igreja. E é tão difícil, né? É tão difícil colocar na mente das pessoas justamente isso. É que Paulo diz que melhor é dar do que receber. Sim. É melhor você servir do que ser servido. Tanto que Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Meu Deus do céu. Verdade. E se ele disse isso, né? Imagina nós, né? Porque essa filosofia de ser cabeça e cauda nas igrejas é só para se ser o orgulho, a vaidade. Eu sou o primeiro e tal. Até ficamos preocupados nos cultos, né? Nós estamos lá em cima, no pedestal mais alto, a praia melhor, almofadinha, tudo bonitinho, e é um perigo. Achamos que são melhores que, na verdade, a responsabilidade é maior e vai contar isso no juízo. Então, seja servo, mas tem mais aí. Sabe por que essas coisas são influenciadas na nossa vida, achando que sempre tem o primeiro, não podemos ser o último? Já vamos te relatar aqui na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 6:11, Paulo afirma que após liberto do pecado, nós fomos lavados, o quê? Vamos lá. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós fomos lavados, santificados, fomos separados, fomos justificados. Nós não somos justos, tá? Ninguém aqui é justo. Nosso pecado não permite sermos, mas nós fomos justificados pela fé e pela graça em Jesus. É Ele que pagou o teu preço, meu irmão. Glória a Deus. Ele que pagou o teu preço, pastor, presbítero, evangelista, diácono, obreiro, auxiliar, cooperadora. Ele que pagou. Nós não somos justos em nada. A nossa justiça é como? Trapo de imundície. Trapo de imundície. Pensa que coisa. Amados, isso é coisa séria. Muito séria. Porque o fruto do arrependimento, ela produz, ela se enche na nossa vida com um detalhe. Você lembra que falamos sobre seguir a paz com todos, que é Hebreus capítulo 12 e 14, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é paz? Paz é a ausência de luta, de violência ou de perturbações, concordância, harmonia, isso é paz. É a ausência de conflito entre pessoas, bom entendimento, tranquilidade da alma, e também é a ausência de conflitos íntimos. Isso fala já dentro de casa, certo? Isso é paz. E isso, ou seja, nós somos já com um fruto, que somos chamados filhos de Deus, de santos, porque nós carregamos esses adjetivos aqui da paz na nossa vida, certo? Porque sem paz nós não alcançamos santificação. Porque em Mateus 5 e 9, dá uma olhadinha para nós, vamos ler uma coisa interessante, que você também já deve ter conhecimento aí.
sobre essa bem-aventurança, se nós temos paz, tranquilidade, nós temos essa ausência de perturbação na nossa mente, concordância, harmonia, olha o que diz então nessa passagem de Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembra aquela passagem de servos, de santificados? É justamente aqui, é concordância bíblica. Os pacificadores vão ser chamados o quê? De filhos de Deus. Mas irmão, tem crente que se acha santo, até chora quando canta, até chora quando prega, mas não pode ver o irmão para falar mal, não pode ver o espírito para fofocar. Eu pergunto para você, esses são igrejas ou estão dominados pela carne? Ou quem sabe a carne já está limpa, mas o espírito ainda está com imundície? Isso existe, pastor? Tem, nós vamos chegar lá. Certo? A aparência é fácil, mas o espírito não dá para enganar. Por isso que Paulo diz, né? Senhor, purifica corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É a trindade ali. Verdade, essa trindade é boa. Agora o pastor falando, eu me lembrou? Por isso que Paulo diz, né? Senhor, purifica-nos corpo, alma e espírito. Quer dizer, tem que estar tudo. Aquele nível, né? O corpo exterior, a sede do entendimento, o sentimento, que é a alma, e dentro nesse núcleo tem o espírito. E todos os três têm que estar em plena harmonia com a pureza santificada por Deus. Irmãos, sendo assim, por que é isso, pastor? Que o pastor está me dizendo isso? Porque em 1 João 4:20 diz uma palavra de Deus através de João 4:20, 1 João, que eu preciso comentar com a igreja. Você que é a igreja, essa é a mensagem, esse estudo é para você, que é a igreja que quer morar com o Senhor Jesus, que não quer perder tempo nessa terra e ganhar tempo para a eternidade. Glória a Deus. Vamos ver? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A pior coisa que nós achamos que amar, já falei isso para os irmãos e vamos repetir hoje, amar os irmãos é uma questão de sentimento. Não, eu só vou conseguir amar se eu não me aborrecer. Aqui diz que é aborrecer, né? Na minha diz que é odiar. Porque o amor e o ódio não são contrários, não. Eu amo, então se eu não amo, eu odeio. Não, se você não ama, você odeia. Eu não gosto do Lula, mas não odeio ele. Não odeio, de forma nenhuma, mas eu preciso amá-lo. Ou seja, o amor não é um sentimento, mas um mandamento. É uma obrigação minha, ou seja, não tratar mal com mal, mas eu tenho que tratar com amor, que é tratar bem, ser gentil, ser pacífico, ser um pacificador. Eu tenho que seguir a paz para poder alcançar as demais coisas que sobrevirão na minha vida, senão eu não alcanço absolutamente nada. Quanto mais eu faço bem, quanto mais eu planto bem, lá na frente, mais bem eu vou colher. Se eu plantar o amor, lá na frente eu vou colher amor. É uma questão de semeadura. Aí o fruto da santificação começa a ser regado na tua alma. E isso aqui depende de nós. A Bíblia fala sempre, tenha bom ânimo, sede forte, buscai, façai, sempre esse verbo que nós temos que fazer, é nossa iniciativa. Perdoar uns aos outros. Você entende, meu amado? É justamente isso. Se você aborrecer ou achar que está odiando,
Tem pessoas que não vêm no culto adorar, não é o irmão nem o pastor, porque não gosta do fulano, do beltrano. Eu não vou mais na igreja, porque eu não gosto mais do fulano. Perdendo tempo, a tua vida corre perigo de não ir para o céu. Para a eternidade, tu acha que você vai? Não sou eu que estou dizendo aqui. Se você faz, você é mentiroso. E a Bíblia tem uma classe de pessoas que não irão para o céu, e um deles é o mentiroso. Está classificado, irmãos, não somos nós que estamos falando, é a Bíblia que você tem na tua casa, que está te dizendo que vai ser condenado. Então conserte a tua vida em nome de Jesus. Olhe para a palavra, alcance a graça nela. Agora, precisamos nos aproximar de Deus para nos tornarmos parecidos com Ele. Sede santo como eu sou santo. Aleluia. Meu amado irmão, esse é as obras de Deus, sede santos. Antes de eu entrar nesse detalhe aqui, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito. Deixe-me, em poucos minutos, falar mais uma coisa. Fuja, porque isso não é um fruto da santificação. Fuja de toda a amargura. Efésios 4, 31 e 32. Eu digo sempre, manter, ou se você manter a amargura, meu irmão, em tua vida, em teu coração, você está destruindo gradativamente a tua vida, tá? E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Ele já vai ler para você Provérbio 18 e 21. Mas se você não arrancar a amargura, irá destruir e vai levar você à autopiedade, vai te levar ao vitimismo, que é a primeiro passo, primeira etapa já para a depressão. E é uma doença, irmãos, eu digo que está paralisando, matando, deteriorando a vida de muita gente e até mesmo de cristãos. É justamente isso. Depressão. Você se autoflagela, você se faz de vítima, você é o coitado, você é a coitada, porque você está cheio de raiz, você está enraizado, você está encoberto. Pare com isso. E aonde está a força de arrancar isso? O irmão vai ler. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Meu amado, Tiago já fala essas coisas, que a língua é um membro pequeno, concordância com Provérbios, dizendo que o poder da vida e da morte está na língua. Ou seja, comece a profetizar, a falar palavras divinas da Bíblia Sagrada, palavra de Deus, e sai dessa. Glória a Deus. Perdoe. Não destrua a tua vida, levante a cabeça para você produzir fruto consagrado, fruto de santificação pelas tuas próprias palavras. Se você tem a palavra, você está regando esse fruto e aumentando essa massa espiritual da tua vida. Amém? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Se você amaldiçoa, se você abre a boca para falar contra mal, contra esse, contra aquele, fofocar, trazer palavras de derrotismo, pare. É o que o diabo quer. Não use ferramenta do capeta.
Não use a ferramenta dele, use a palavra, a ferramenta do céu, e é ela que produz vida eterna. Santificação nos levam a quê? Primeiro, sermos santos, nos levam primeiro a termos compaixão, sermos pessoas perdoadoras, e nos livrará de toda a amargura. A amargura vai nos ser livre da nossa boca se nós levarmos uma vida de santificação. Nós temos mais compaixão, nós se colocamos no lugar das pessoas. São pessoas que perdoam, pessoas que não são santas, são ruins para perdoar, coração amargo, ficam bicudas muito tempo, se fecham, acham que são vítima, acham que elas sempre têm a voz da razão e estão certas. Se você está certo ou errada, perdoe. É melhor perdoar do que ser enterrado vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, deixe-me dizer uma coisa: não negocie o propósito de Deus para a tua vida. Não negocie o propósito de Deus para a tua vida. Se o Senhor te chamou para ser santo, não negocie com ninguém. Você foi chamado para isso. Não faça como Esaú, negou, vendeu, trocou o que fez, a sua primogenitura, a sua bênção de ser uma pessoa diferente, melhor, uma pessoa abençoada, trocou a bênção de Deus, uma promessa de Deus por nada, por uma necessidade momentânea. Ele fez isso por causa de uma vaidade, de um orgulho, de uma carnalidade. Nós perdemos tudo isso aqui, por amor de Deus. Seja humilde, abaixa a tua cabeça, se incline aos pés do Senhor Deus. Se incline, se arrependa, se humilhe, deixe Deus trabalhar na tua vida. Mas pastor, por que isso acontece comigo? Por quê? A Bíblia vai te responder, 2 Coríntios 7:1. Preste bem atenção nisso. Por que muitas vezes eu não consigo me manter? A tua aparência pode ser de um cristão até mesmo, mas tem algo que está prejudicando todo o processo de você produzir esse fruto de santificação, de ser santo. Olha aí o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A vocês que têm promessas. Irmãos, não negocie os propósitos de Deus da tua vida, que são as promessas de Deus. Deus prometeu que ia dar para Esaú. Ele brincou. É o propósito de Deus. Mas o que fala a Bíblia, olha aí, escute bem. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Da carne eu sei. E do espírito também. Os frutos da carne tem tanta coisa que você já sabe. Mas eu tenho que purificar também do espírito. Irmão, mas o que é isso? O espírito não peca. A alma que peca morrerá. Mas o espírito, olha aí o que acontece. A carne, meu irmão, é uma inclinação do corpo por tendências naturais ou impulsos conduzidos por maus hábitos, vícios, etc. Por uma vida sem domínio próprio. Tudo isso é produzido pela carne. Mas
o que produz então esse meu espírito? É tudo e toda a distorção da verdade, é aquela consciência cauterizada, é uma pessoa insensível. Uma coisinha de Deus para a tua vida, nesta noite, uma coisa de Deus para a tua vida. Eu falo isso com tremor e temor diante de Deus. Se você vai aos cultos adorar ao Senhor e não consegue legitimamente, se não consegue chorar aos pés do Senhor, você não é sensível à voz do Espírito, nenhuma mensagem que é pregada serve para a tua alma, nenhuma palavra de qualquer irmão não serve para você. Comece a olhar para o teu coração lá dentro do teu espírito. Tem coisas que precisa ser purificada, tem imundície lá que você não consegue conectar a tua alma com a presença de Jesus. Nós fizemos um culto não racional, mas um culto hipócrita muitas vezes, que vamos e voltamos. Tem que sentir a presença de Deus, tem que se lamentar: Senhor, eu estou aqui porque eu não posso nada, Tu é tudo em minha vida. Glória a Deus. Por isso que as pessoas não conseguem se firmar na sua fé, porque o seu espírito está cheio de imundície e precisa alcançar. Paulo disse isso, está cheio de imundície. Não vivemos de aparência, mas viva pela fé em Cristo Jesus. Completando aqui Aleluia. Essa passagem aqui, olha aqui daí o que o Senhor diz, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra de Deus. Apartai-vos, né? Apartai-vos, não toqueis nada imundo. Não é para tocar, sai dela, povo meu. Não é nem para tocar, quanto mais praticar. Amados, nosso tempo já foi. Nós temos mais o que falar nesta noite. Você compartilhe essa palavra aos irmãos, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Coloque nos comentários o que você sentiu, você... Aleluia. Comente, só comente. Não importa o que vai comentar. O importante é que você, a igreja, nós somos igrejas, que nessa noite Deus venha nos abençoar preciosamente. Temos nossas lives nos cultos domésticos, aí já nosso diretor vai estar anunciando aos irmãos no Facebook, na comunicação interna. Agradeço ao irmão Sérgio, que sempre está conosco aí, nos ajudando, tá? E queremos logo fazer mais para o Senhor Jesus. Vamos voltar domingo na série com o culto da família, um culto abençoado. Nós estamos mais uma equipe louvando ao Senhor, a equipe do pastor Jó, está louvando ao Senhor Jesus ali, com toda a sua equipe. Que Deus venha abençoar mais uma noite especial, e você é o nosso convidado. Não esqueça de levar a tua máscara junto lá, onde os bancos já estão marcados, de acordo das prescrições, né, do nosso decreto, do governo estadual, certo? Quinta-feira, culto doméstico, 18 horas. Ó, vocês já ouviram atrás? Nosso diretor falando que quinta-feira, às 20 horas, culto... 18 horas, culto doméstico, em nome de Jesus. Então, sábado aqui no Fátima, também, no Bemivalde, também, no Iriú, também, lá na Vigorelli também, nossos cultos são normais, cultuando ao Senhor Deus. E você, não fique em casa, em Jesus tem vida e poder e uma palavra viva. Vamos orar então.
em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor Jesus. graças te damos por essa noite, Senhor Jesus, estarmos na tua presença. Derrama sobre os teus filhos a tua bênção, a tua graça, nós pedimos. A todos que nos ouviram nesta noite, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas, que possamos ter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santificados da tua presença, Senhor, alcançarmos, Senhor, toda a purificação, chegarmos mais perto de ti, aprendermos a vida santa, Senhor, deixarmos a hipocrisia deste mundo, Senhor, da vaidade ou orgulho e nos aproximarmos da tua presença. É que nesta noite nos ensina a sermos vidas melhores na tua presença, glorificarmos o teu nome na beleza da tua santidade. Abençoa cada um de nós, hoje e sempre, até o toque da última trombeta. Vive e reina o Senhor eternamente. Amém e amém. Boa noite a todos, na paz de Jesus. Que Deus nos abençoe.